Bom estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Bom é saber que estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Nós não viemos de moto próprio, nós não viemos por vontade própria, mas viemos atraídos pela graça, trazidos pelo Espírito Santo, que é o maestro, que é o vigário, na verdade, o único vigário na terra é o Espírito Santo. Quaisquer que se digam, estão usurpando, estão afrontando, estão blasfemando contra Deus. Porque o único vigário de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E já estamos antecipando o mês do lar, antecipando já a campanha do belo, maravilhoso livro Famílias Saudáveis, antecipando já o Dia Nacional da Família Presbiteriana, 1º de maio, que mais uma vez comemoraremos em nosso aprisco do Carneirinho. Estaremos lá, se Deus assim nos permitir, todos, família presbiteriana do Brasil. Todas as igrejas presbiterianas no Brasil comemoram no 1º de maio o Dia Nacional da Família Presbiteriana. E, como disse, antecipando já a campanha do livro Famílias Saudáveis. Vamos ficar de pé, Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32, e faremos a leitura alternada. Eu lerei o versículo 25, os irmãos o 26, e assim até o 32, quando leremos todos juntos. Efésios 4, do 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Todos juntos. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos, irmãos. Senhor de Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. Senhor, Verbo encarnado, Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos revela a palavra, humildemente nos prostramos diante de Ti e te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Santifica-nos a nós individualmente. Santifica-nos como famílias. Santifica-nos como a família maior, a família do sangue de Jesus. O teu corpo vivo aqui na terra, a tua igreja que se adorna, que se atavia, que se prepara para o grande e glorioso dia que se aproxima, quando das nuvens o Senhor nos arrebatará. Volta e vem, ó Senhor Jesus. Dizemos-te, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor.
santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Eu quero falar sobre a bênção da santa cumplicidade. A bênção da santa cumplicidade. O Cântico dos Cânticos, ou como popularmente se chama Cantares, na verdade, a tradução literal do hebraico é o Cântico dos Cânticos. Livro escrito por Salomão, constitui-se numa das mais belas expressões de santa cumplicidade. A expressão esta, nós vamos encontrar a expressão no hebraico, traduzida como cumplicidade, em vários momentos, nos 8 capítulos do Cântico dos Cânticos. É a santa cumplicidade entre os cônjuges. Em meio ao seu drama, que tanto fala da comunicação em família, nós encontramos esposo e esposa, dando-nos exemplos de cumplicidade. Traduzindo em miúdos, fazendo um parênteses, cumplicidade é aquela capacidade que nós podemos ter de até com os olhos nos entender com quem de direito. O texto diz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 9, arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. E a expressão irmã, de fraterno, de filéu, não tem nada a ver com parentesco consanguíneo, mas de intimidade fraterna, amizade. Aquilo que Salomão, em Provérbios, diz que há amigos mais chegados que irmãos. Ele mostrando a possibilidade que nós temos de, independente do DNA, independente dos vínculos consanguíneos, nós gozarmos e usufruirmos de fraternidade, de cumplicidade. Em seguida, nós encontramos a esposa respondendo, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Cantares 7, versículo 10. Assim se desenvolve todo o roteiro, constituindo-se numa das mais belas obras de romance, e não poderia ser diferente, porque o Cântico dos Cânticos, como toda a Escritura Sagrada, é inspirado pelo Espírito Santo. A despeito dos contratempos inerentes e inevitáveis em qualquer relacionamento, e em especial entre cônjuges na vida conjugal, as dificuldades, as adversidades, as contrariedades, nós vemos a perfeita possibilidade de se viver em santa comunhão, em santa cumplicidade. É este o propósito final do livro Cântico dos Cânticos. É esta santa cumplicidade que garante a salutar comunicação entre os cônjuges, entre cônjuges e filhos, entre os irmãos em si no lar, garantindo assim ao lar a razão e o objetivo de sua existência, que é uma família saudável na comunicação. Como muito bem retratou o poeta num dos nossos belos hinos, quando ele diz, muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as santas alegrias, quando reina no lar doce amor. É óbvio que há uma luta, há uma intenção constante. É o desejo sagrado, é o desejo do eterno, de que haja santidade no lar, de que haja cumplicidade no lar, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, e isto reverbere, e isto se manifeste na família maior, que é a família do sangue de Jesus. Nós somos, acima de tudo, irmãos, não apenas por uma questão de convenção, mas nós somos irmãos em Cristo, porque fomos lavados e regenerados e cobertos pelo sangue de Jesus. Na verdade, quando Paulo diz que Cristo é o nosso propiciatório, ele diz que Cristo é o nosso selo, é a nossa marca. Ele está fazendo uma alusão à arca da aliança lá no Santo dos Santos, onde a tampa da arca, chamada propiciatório, continha continuamente
o sangue do animal oferecido em holocausto. Jesus é o nosso propiciatório. Jesus é a nossa tampa de pecados. Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. E quando o Pai olha para nós, quando o Pai atende aos nossos rogos, às nossas orações, Ele o faz porque Ele vê sobre nós, sobre a igreja, o sangue do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos criou e nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, a fim de que vivamos para o louvor da sua glória. É Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, defendendo essa tese. Efésios capítulo 1, de 4 a 6. E essa glória só se manifesta graças ao amor de Deus derramado em nossos corações. Esta tese Paulo defende, proclama, e é o norte, é a linha mestra que conduz a igreja em todo o tempo, desde o Pentecostes, passando pela idade das trevas, a idade das bruxas, a idade média, evocando e se manifestando na reforma protestante do século XVI. Como dizem muitos teólogos, e eu concordo, o maior movimento do Espírito Santo depois do Pentecostes, a reforma protestante do século XVI. Mas essa igreja que nunca sofreu solução de continuidade, essa igreja que nunca foi dominada pelo Estado, essa igreja que nunca intentou, que nunca imaginou, que nunca desejou ser uma potência, nem ser um Estado, essa igreja sobrevive e sobreviverá até que nosso Senhor volte e das nuvens venha nos arrebatar. Esta igreja é unida, é ungida, é formada, é abençoada. Essa igreja é querigmática e ao mesmo tempo coinônica. Ela tem o poder de proclamar a palavra, o querigma, e ela tem também a graça de viver em coinonia, em cumplicidade. Eram essas as duas marcas principais da igreja dos apóstolos, da igreja que surgiu no dia de Pentecostes. Comunhão e proclamação, coinonia e querigma, cumplicidade santa e proclamação do Evangelho. A família é sim a célula máter, não apenas da sociedade, mas é a célula máter da humanidade toda, quer queiram, quer não. Foi a família que o Senhor instituiu em primeiro lugar lá no Éden. Da família fez Israel, de uma família trouxe o seu Filho perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. José, Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus gerado no ventre da Virgem Maria, mas criado, vivendo 30 anos ali aos pés de seus pais, José e Maria, família. E quando nós temos a oportunidade de proclamar para todo mundo o valor da família, famílias saudáveis. Não é exagero dizer, queridos, que toda mazela, todo caos, toda tristeza, todo infortúnio, toda desgraça que assola a humanidade é consequência de famílias desajustadas, de famílias desagregadas, de famílias não saudáveis. De famílias que precisam conhecer a graça e, como bem falou o presbítero Cláudio, ver o Evangelho, ver Cristo através de nós. Que quando sairmos daqui, que onde quer que estejamos, as pessoas possam ver Cristo em nós. Possamos testemunhar pelo nosso viver, pela maneira de nós nos comportarmos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Queridos, isto é de um valor incalculável, eterno, infindo, porque agraciados pelo amor de Deus, salvos pela graça, nós temos a segurança de que o Senhor derrama continuamente do seu amor em nosso coração. É por isso que a igreja sobrevive.
É por isso que a igreja nunca dependeu de benesses do Estado. A igreja fiel, não. É por isso que a igreja, como bem disse o irmão de Portas Abertas, 15 dias atrás, aqui nesse púlpito, é por isso que a igreja cresce. Se a igreja é perseguida em países como os comunistas, países como Coreia do Norte, nós no Brasil não estamos longe disso, países islâmicos, se a igreja sofre, é uma prova evidente de que a igreja está crescendo, mesmo na Coreia do Norte, mesmo na China, mesmo nos países islâmicos, mesmo nos países onde sofre perseguição. Se está havendo perseguição, é porque a igreja está fazendo diferença ali. E nós temos que estar convictos disto. Mas, em primeiro lugar, é preciso que as nossas famílias, individualmente, a família de cada um, viva o culto doméstico. Viva como família saudável. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos REs, os nossos Ricardo e Emanuel, as nossas crianças, o culto infantil, o departamento infantil, cresçam amando ao Senhor. Cresçam olhando para nós, os adultos, os líderes, os oficiais da igreja, os líderes, vendo que em nós há uma santa cumplicidade. Ora, grande é a nossa responsabilidade, porque devemos viver assim como cônjuges, eu e Sheila, Ricardo e Raquel, Cláudio e Cris, Salomão e Ângela, Júnior e Ariane, vivermos entre nós assim. Mas é preciso que nossos filhos e nossos netos, chegando na casa do Senhor, chegando à congregação, chegando à igreja, veja esta mesma santa cumplicidade entre os irmãos. Aqui em nosso texto básico, nós vemos o apóstolo Paulo exortando a igreja em Éfeso tanto a permanecer fiel à doutrina, como a viver conforme Cristo, fazendo ligação com o ensino sobre o relacionamento entre os cônjuges e entre pais e filhos. Interessante que Paulo está doutrinando a igreja sobre a maneira de se portar, sobre a maneira de viver, sobre os dons espirituais, doutrinando a igreja a viver como corpo de Cristo, e ele serve-se nos capítulos 4 e 5 da ilustração da família, da vida comum no lar, do relacionamento entre os cônjuges, do relacionamento entre os pais e filhos, para ressaltar, para ensinar sobre o valor da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso significa que nós temos que viver e temos que vigiar. Temos que viver de tal forma que as nossas atitudes, que o nosso falar, que o nosso pensar, que os nossos projetos, a nossa maneira de nos portar, seja em tudo imitando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui uma chamada de atenção, graças a Deus, que a igreja fiel não adota, aleluia, não adota ídolos, imagens, ídolos, não adota, porque isto é uma abominação contra Deus. Além de ser uma desobediência frontal contra Deus, pedagogicamente, o ídolo, a imagem de escultura, que nós tanto vemos aqui no estado de Sergipe, nas entradas de cada cidade, de cada município, tem uma coisa bestial, horrível. Um ídolo, uma imagem de escultura. Tem casas que têm seus nichos dentro de suas casas. Além de ser uma abominação contra Deus, pedagogicamente, é uma praga contra o aprendizado da palavra de Deus, da Bíblia. Porque o ídolo ilude, o ídolo engana, o ídolo rouba a graça da possibilidade santa da comunhão com Deus em espírito e em verdade. Então, aqueles que têm ídolos, aqueles que têm imagem de escultura, aqueles não têm possibilidade de ter comunhão em espírito e em verdade com Deus. Foi Jesus quem disse:
Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Valeu, Wesley. Você leu meus pensamentos. Muito obrigado. Interessante que eu passei essa semana toda afônico, uma gripe violenta. E na terça-feira eu fui na inauguração do residencial de Tiago e Roberta, lá no 17 de março, e foi um sufoco, quase que eu não consegui terminar. Mas hoje estou melhor, graças a Deus, e com este socorro bem presente do diácono Wesley, posso me sentir curado. Então Paulo nos chama a contemplar ao Senhor, não pela aparência. Paulo chama a atenção da igreja para viver não como uma instituição, mas a igreja viver como corpo vivo de Cristo. A igreja tem um alvo, a igreja tem um propósito, a igreja tem um objetivo, a igreja tem uma missão: agradar somente ao Senhor. Manter essa santa cumplicidade com o Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. O modelo perfeito de santa cumplicidade nos é dado pelo Eterno, quando em concílio a Santíssima Trindade resolveu vir ao mundo para salvar aqueles a quem Ele quis, o Eterno quis. Então, em concílio, a Santíssima Trindade resolveu vir, e vir como? Vir na pessoa do Filho, vir na pessoa da segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus Cristo, que se fez carne e veio habitar entre nós. Veio para levar sobre si, naquela cruz maldita, os nossos pecados. Levar sobre si a morte que era contra nós. Na verdade, nosso Senhor Jesus matou a morte que era contra nós e nos deu a ressurreição. De forma que o fiel servo de Deus não morre. O fiel servo de Deus é transfigurado, é transladado. O exemplo perfeito está lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, e lá no monte Jesus transfigurou-se e apareceram transfigurados os profetas Moisés e Elias. Jesus deu um vislumbre do que é o céu, do que seremos lá no céu. Muito bem. Então, Jesus vem ao mundo para sarar, para salvar, para curar, numa demonstração clara da santa cumplicidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sem exagero nenhum, nós podemos dizer que, como igreja, somos frutos da maior, da perfeita cumplicidade, que é esta exarada, manifestada na Santíssima Trindade. Agora, o objetivo é que nós nos portemos imitando ao Senhor, que nós criemos nossos filhos, que nós eduquemos nossas crianças em santa cumplicidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas voltando ao nosso texto, aqui no texto lido, os versos 25 a 32 do capítulo 4 de Efésios, nós encontramos a base para um viver harmonioso entre os irmãos. O apóstolo Paulo estabelece as bases para a indispensável harmonia no lar cristão. E não é exagero dizer, e você sabe, eu sei, nós somos testemunhas, porque nós somos atores neste quadro de que não é fácil a vida comum no lar. Não é fácil a convivência. Não tem lar perfeito, assim como não tem homem nem mulher perfeito. Nós somos deficientes, deficitários nos relacionamentos. Por melhor que possa parecer o relacionamento conjugal, humildemente nós reconhecemos os nossos lapsos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Nós reconhecemos isto. E isto é bom que aconteça para que nós busquemos o melhor para nós.
para que nós busquemos o melhor relacionamento. E o melhor relacionamento não está nos livros, não está em exercícios, não está em terapias. Isto são acessórios, podem ajudar, mas não é o melhor tratamento. O melhor tratamento é mirar-nos na cumplicidade que há na Trindade. Por isso que Paulo é enfático: sede, pois, imitadores meus, como eu sou de Cristo Jesus. Queridos, a bênção da santa cumplicidade na família, em primeiro lugar, está fundamentada na verdade. É inadmissível haver subterfúgios na vida comum no lar, a não ser que queira-se sofrer acidentes. A mensagem é que sejamos transparentes, sejamos sinceros, sem cera, vivendo a verdade, sem falácia, sem hipocrisia. Isto tanto no relacionamento da família menor, como no relacionamento da família maior. É inadmissível haver máscara, haver falsidade. Os maiores embates de nosso Senhor Jesus durante o seu ministério aqui na terra foi contra a falsidade, foi contra a religiosidade, foi contra o farisaísmo, foi contra a hipocrisia. Jesus, tão claro, deixando bem claro que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é uma instituição, o cristianismo é a sua vida manifestada em nós, resplandecendo o Senhor Jesus Cristo, manifestando a graça do Senhor Jesus, vivendo como viveram os nossos irmãos desde o início, como vivem até hoje, como nós vivemos, mas sempre buscando o melhor. A história registra que quando legiões de soldados romanos iam à cata dos cristãos, e eles estavam nos seus recantos, eles estavam nas suas cidades, eles estavam reunidos quando a guarda romana descobria onde estavam os cristãos, eles iam para dizimar, eles iam para matar, quando não para trazê-los e fazer espetáculo no Coliseu, sendo despedaçados pelas feras. Isso acontece na Coreia do Norte hoje. Mas quando aquelas legiões de soldados romanos, isso aconteceu muitas vezes, quando aquelas legiões de soldados romanos iam para dizimar os crentes, os nossos irmãos, eles percebiam o quê? A graça de Deus. Eles percebiam aqueles irmãos louvando ao Senhor. Eles percebiam aqueles crentes adorando ao Senhor. Mas eles percebiam, acima de tudo, aqueles irmãos se amando com o amor de Cristo. E eles olhavam uns para os outros, aqueles soldados, e diziam: vede como eles se amam. E a história registra que legiões e legiões de soldados romanos se rendiam a Cristo graças ao testemunho dos irmãos, graças ao testemunho da igreja, graças à santa cumplicidade entre os irmãos. Não tem coisa melhor para os nossos filhos. Não tem coisa melhor para os nossos filhos. E não tem legado, não tem herança, não tem presente, não tem riqueza maior que nós podemos deixar para os nossos filhos, senão que eles lembrem-se sempre de que o papai e a mamãe se amam de verdade, de que o papai e a mamãe se respeitam, de que o papai e a mamãe são sinceros, de que Emanuel e Sheila vivem uma santa cumplicidade e que cada um avoque para si essa prática. E eu sei que vocês fazem isto. Eu sei que vocês fazem. A Igreja Presbiteriana 12 de Agosto é uma igreja que vive em comunhão, que vive em unidade. E por isso que Deus está derramando graça sobre graça nesta igreja. Então, a bênção da santa cumplicidade na família está fundamentada na verdade. É o que Paulo diz categoricamente. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Efésios 4, 25. A verdade é Cristo. Quando honramos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador,
quando nos dobramos diante de sua palavra, diante do Evangelho, podemos, a exemplo de uma casa construída sobre a rocha, descansar, sabendo que nada poderá afastar-nos de nosso Senhor. E igualmente podemos viver em santa cumplicidade como membros uns dos outros. Efésios 4, 25b. Repito, Paulo está doutrinando a igreja sobre ministério, sobre dons espirituais, sobre comunhão. E ele chama como exemplo maior o exemplo da família, o relacionamento entre marido e mulher. Que coisa linda! Que gratificante para nós, a igreja, quando temos um ministério de famílias, quando estamos às vésperas do encontro da família presbiteriana, quando temos a bênção de trabalhar esse livro maravilhoso, Famílias Saudáveis. E aqui eu me lembro do Hildomar, compositor Hildomar, quando ele escreveu: sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera. É a casa edificada sobre a verdade, é a casa edificada sobre a rocha, e a rocha, a verdade, é Cristo Jesus. A beleza maior da história de Salomão e a Sulamita, em O Cântico dos Cânticos, está justamente na busca e convicção de viver a verdade. E eu daria um dever de casa para vocês. Leiam. É possível ler ainda hoje, antes de dormir. Os 8 capítulos do Cântico dos Cânticos. É uma história fantástica. É um filme lindo, de santa cumplicidade. Salomão e a Sulamita. É um exemplo perfeito para nós. Eu vejo também o Cântico dos Cânticos como um bálsamo, porque retrata também as fraquezas dos cônjuges. Retrata também as nossas dificuldades, as nossas falhas. Mas, acima de tudo, o Cântico dos Cânticos ressalta o amor de Deus derramado sobre os seus eleitos. E se você é um eleito de Deus, se você crê no Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, você pode descansar. Pode vir o que for. Pode vir o vendaval que for. Pode vir o temporal, o terremoto que for. A minha casa não se abalará, porque ela está edificada sobre a verdade, sobre a rocha. O apóstolo Paulo exorta então a igreja a viver sempre a verdade entre os irmãos. Há um cântico antigo que diz assim: se queres ser feliz, muito feliz. Cantei muito com Salles tocando o acordeão e a gente cantando por aí. Se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. Teus pecados ele apaga com seu divino amor. Se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. Não confie em ídolos, não confie em imagens de escultura, não confie em uma igreja que chama para si poder de Estado, não confie numa igreja que profana a palavra, usurpando o papel do Espírito Santo, mas confie em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Confie que Jesus Cristo levou na cruz todos os nossos pecados, de todos os que creem, levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías diz que o castigo que lhe traz a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Na verdade, Jesus na cruz matou a morte que era contra mim. Você podia dizer: eu creio que Jesus na cruz matou a morte que era contra mim. Portanto, eu não morrerei, porque eu tenho Jesus como a vida implantada em mim. Exatamente isso. Eu tenho Jesus como a vida implantada em mim. Ele não disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é verdade? Então nós podemos descansar nisso. Mas em segundo lugar, a bênção da santa cumplicidade na família está em que comunica graça uns com os outros. A família edificada sobre Cristo, ela comunica graça entre si.
Eu volto um pouquinho atrás e reitero e repito, o melhor legado que nós podemos deixar é de uma família unida. Vou repetir, o maior legado que nós podemos deixar é de uma família unida. E unida aos pés de Cristo Jesus. Para isto, nós temos que abrir mão de nosso eu, abrir mão de nosso ego, abrir mão de nossas vontades, abrir mão de nossos interesses. Toda guerra, toda violência, toda maldade, todo desespero, toda tribulação, toda insegurança é decorrente do orgulho, da vaidade, da soberba. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, é assim que eu sou. Longe de nós isto. Está repreendido. O que nos move não é a teoria, a doutrina de Gabriela. O que nos move é a palavra de Deus. O que nos move é o Espírito Santo. Eu sou ruim, mau, miserável pecador. Eu tenho uma natureza horrível, mas o Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo me socorre. Nenhum aqui tem temperamento bom. Não existe temperamento humano bom. O único temperamento bom é o do Espírito Santo, transformando o nosso temperamento. É por isso que a gente confessa pecado. É por isso que a gente se humilha. É por isso que a gente lê a Bíblia. Porque a Bíblia nos lava, a Bíblia nos purifica. É por isso que nós declaramos a nossa fé, proclamamos a nossa fé. Porque quando proclamamos a nossa fé, nós estamos submetendo-nos à graça excelsa do Senhor que nos socorre. E como Davi nós podemos dizer, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso não é só em guerra entre países, entre nações. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro para vencer a minha ruindade, para vencer a minha maldade, para vencer a minha natureza humana, para vencer o meu ego, o meu eu. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele é poderoso para transformar-me. E Ele é poderoso para fazer um homem cheio do Espírito Santo. E Ele é poderoso para fazer do meu eu a sua vontade. Para eliminar do trono do meu coração o meu eu. E Ele reinar no trono do meu coração. Para que a minha casa seja modelo para abençoar a sociedade. Todos nós, eu creio que todos nós, reconhecemos que a nossa sociedade vai de mal a pior. Não é verdade? A gente olha para a sociedade em geral, é Sodoma e Gomorra. A solução está em Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós queremos uma sociedade melhor, decidamos, resolvamos fazer da nossa casa uma família saudável, para a glória de Deus. Então, a bênção da santa cumplicidade está em que comunica graça uns com os outros. Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, isto não é uma hipótese, isto não é uma lenda, isto não é um mito, isto é palavra de Deus, isto é regra, isto é fé, isto é prática, é ordem, é mais importante do que qualquer lei humana, é mais importante do que a lei que diz que a gente tem que pagar o imposto, é mais importante do que qualquer lei. Nós temos que viver transmitindo graça uns com os outros. Não é fácil, mas é por isso que nós estamos na pedagogia de Deus. É por isso que nós cremos, é por isso que nós professamos que o Espírito Santo habita em nós. Então eu não vou deixar-me conduzir-me pela minha vontade, eu não vou deixar-me conduzir pelas minhas ideias, mas eu quero que o Espírito Santo dirija a minha vida. E quando assim eu permito,
eu vou transmitir graça aos outros. E quando você permite isto a si, você vai transmitir graça aos outros também. É o que Paulo está dizendo. A comunicação, a maneira como falamos uns com os outros é fundamental para uma família saudável. O ato de transmitir graça aos que nos ouvem requer uma santa cumplicidade na família, começando a partir dos cônjuges. Naturalmente que filhos criados em tal ambiente crescerão usufruindo dessa harmonia e preparando-se para, quando estiverem prontos, constituir cada um a sua própria família. E como é bom nós vermos na igreja aqueles que um dia desses eram crianças, já estão namorando, já estão noivando, estão já casando. Quantos casamentos aconteceram aqui de jovens que nós vimos aqui, crianças no departamento infantil, e já casaram, e já são pais de famílias. Louvado seja Deus. Este é o propósito. E eu, mais uma vez, chamo a atenção. Não deve haver maior alegria para os pais do que saber que os seus filhos estão firmes nas promessas do Senhor. Como nós cantamos aqui, firme nas promessas do Senhor. Na verdade, o apóstolo João, eu acho que é na 3ª epístola, ele diz, não tenho maior alegria do que esta, do que saber que os meus filhos andam na verdade. Todo pai, toda mãe, todo casal cristão deve ter como propósito, e aí vem essa santa campanha da família saudável, 50 dias de oração pela família. Irmãos, isto é mais importante do que passar no vestibular, isso é mais importante do que passar no melhor concurso, isso é mais importante do que qualquer renda pecuniária que se possa ter. É ver os filhos servindo ao Senhor com alegria. É ver os filhos crentes. É ver os filhos professando sua fé. É ver os filhos vivendo no temor do Senhor. Esse é um dos frutos da bênção da santa cumplicidade na família. Que os filhos dos pais santos sejam santos. Na verdade, é o apóstolo Paulo quem diz, e este é um dos argumentos capitais, federais, é uma das cláusulas pétreas pelas quais a igreja reformada batiza as crianças. Batismo de criança não é ideia de religioso. Batismo de criança não é mero ato litúrgico, mas é convicção, confirmação da promessa da aliança de Deus com os pais santos. Paulo diz, 1 Coríntios 7,14, que os filhos dos santos são santos. Depois leia, 1 Coríntios 7, agora, pastor, como é isso? É uma questão de fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é hora de nós, papais, mamães, dobrarmos os nossos joelhos, entrarmos com toda a força nessa campanha, 50 dias de oração, até vermos os filhos chegarem aqui e publicar a sua fé. Mônica, sua xará, orou a vida toda pelo seu filho Agostinho, Mônica. E a sua oração era que ela pudesse ver o seu filho convertido. Deus não permitiu, Deus tomou Mônica para si. Mas o seu filho tornou-se, depois do apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, que recebeu com propriedade, de direito e de fato, o título de Santo Agostinho. Porque Mônica, tua xará, não cansou de orar pelo seu filho Agostinho. Que esta campanha Família Saudável seja verdadeiramente uma campanha de oração, de fé, de fé. Eu creio que verei meus filhos servindo ao Senhor com fidelidade. A igreja em Éfeso estava inserida num contexto, preste atenção nisso. A igreja de Éfeso estava inserida num contexto de terrível idolatria.
Era uma cidade cosmopolita, glamourosa. Era talvez uma Londres de hoje, uma Nova York de hoje, uma Paris de hoje. Vivia o glamour, vivia no auge da moda do momento. Uma cidade rica, mas uma cidade idólatra. Uma cidade que vivia do vil comércio, do vil mercado da idolatria. Mas, além disto, era uma cidade de pompa, de orgulho, de vaidade, por fazer filosofia. Era considerada uma das cidades mais cultas da sua época. Idolatria e vã filosofia. E Paulo repele veementemente essas artimanhas do diabo. A igreja de Éfeso vivia na soberba, na arrogância, na idolatria. Como é de praxe em tais sociedades, prevaleciam a soberba, a malícia, todo tipo de futilidades, a mentira. Uma sociedade extremamente egoísta, tanto quanto o seu culto ao ídolo Diana dos Efésios, ou Afrodite. A história registra que eles passavam horas venerando aquele ídolo, Diana dos Efésios, dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Isso não é novidade, a gente vê a idolatria aí. Mesmo no chamado meio cristão, idolatria. Paulo serve-se desta situação da cidade de Éfeso para chamar a atenção dos crentes em Éfeso, da igreja em Éfeso, a não seguir por esse caminho fácil, a não seguir por esse atalho, mas a buscar a direção de Deus, a não se deixar impressionar pelo glamour da sociedade, mas a repelir toda vaidade, toda vã filosofia, tudo que seja idolatria, e viver humildemente em espírito e em verdade. A bênção da santa cumplicidade comunica graça uns com os outros. Interessante que os que vivem da soberba, os que vivem da idolatria, os que vivem da vã filosofia, eles não conseguem transmitir graça. Eles transmitem sacrifício. Um dos ambientes que mais causam náusea na humanidade, não é de agora, desde sempre, é o meio acadêmico sem Deus. É o meio acadêmico, é a academia sem o temor de Deus. Eu considero como uma agência do inferno. Aliás, o meu despertamento para a vocação de pastor aconteceu numa aula ali no Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, 1978. Aula de Química com o professor Barretão, famoso professor Barretão. E as aulas dele eram tão concorridas, então várias turmas se matriculavam para ter aula com ele. Química industrial, engenharia química, outras engenharias, e nós íamos ter aula com o professor Barretão. Mas aquelas aulas, elas, na grande maioria, se demonstravam tão materialistas, tão evolucionistas, tão contrárias à palavra de Deus, que aquilo mexeu com o meu coração. Não, alguém tem que se levantar contra isso. Alguém tem que sair para proclamar contra isso. Poucos dias depois, eu estava com a Bíblia nos pátios ali do Instituto de Tecnologia, e nos intervalos de aula eu abria a Bíblia e começava a falar sobre Jesus Cristo. Nós não podemos nos abater diante da incredulidade. Nós fomos chamados pela graça para transmitir graça. Mas em terceiro lugar, a bênção da santa cumplicidade na família está em que esta santa cumplicidade
é obra do Espírito Santo. Viver na verdade, transmitir graça uns aos outros e ter consciência de que o Espírito Santo é quem nos conduz. O Espírito Santo é quem nos rege. O Espírito Santo é quem chama a nossa atenção. O Espírito Santo é quem vai falar por nós. O Espírito Santo é quem vai nos capacitar e quem vai nos habilitar. O Espírito Santo é quem diz o tempo e o modo. O Espírito Santo é quem rege o culto que agrada a Ele. O culto que agrada ao Espírito Santo não é cronometrado por nós, não é regido por nós, não é para agradar a ninguém, é para agradar somente ao Eterno, que, como eu orei aqui com as crianças, é santo, 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 e tudo faz como lhe agrada. A bênção da santa cumplicidade na família está em que Emanuel e Sheila submetamos-nos ao Espírito Santo. Nós não temos mais experiência um do que o outro. Nós não somos melhores um do que o outro. Nós somos péssimos, na verdade. Mas o que nos sustenta é o poder do Espírito Santo na nossa casa, na nossa vida. Cada membro da família cristã, lavado e redimido no sangue do Cordeiro de Deus, tem a garantia de ser templo do Espírito Santo. É a Bíblia quem diz: vós sois templo do Espírito Santo. Então honre o templo do Espírito Santo. Não é uma casa de alvenaria, não é um amontoado de células biológicas, não. É o Espírito Santo habitando em nós. Esta casa não é uma mera anatomia. Esta casa não é um mero amontoado de ossos, músculos, nervos, carne. Esta casa é templo do Espírito Santo. E por isso e para isso, nós precisamos estar solícitos, dispostos a que o Espírito Santo dirija. Paulo lembra que, como família de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. Não devemos entristecê-lo. Somente numa cumplicidade gerada pelo Espírito Santo que em nós habita é que podemos ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Em tudo imitando a nosso Deus e Pai em Cristo e na unidade do Espírito Santo. Então a palavra de ordem é: submetamo-nos ao Espírito Santo. Creiamos, entendamos que o Espírito Santo age independente de nós, Ele age como quer, quando quer, onde quer, Ele é como o vento. Jesus disse ao doutor Nicodemos: Nicodemos, o novo nascimento, a obra de Deus para salvar o pecador arrependido, é uma obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo age como vento. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas Ele vai agir. E nós devemos estar dispostos, submissos a que o Espírito Santo reja. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e faça-nos entender e proclamar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Que jamais nós poderemos ser salvos, jamais nós poderíamos ser salvos se não fosse através de Jesus Cristo. Jamais o pecador pode chegar ao céu, senão através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de ordem é para o pecador arrependido, para o pecador que crê em Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, não busque atalhos, não busque outros caminhos, mas confie nele somente. Creia que lá na cruz, quem morreu por você não foi José, não foi Maria, não foi Pedro. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos garantir a salvação e a vida eterna. E a Bíblia diz que para ir ao céu, para ser salvo, é preciso proclamar, é preciso crer que Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu não posso adotar ídolos, eu não posso adotar imagens de escultura, eu não posso fazer oração a outro, a não ser a Deus Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Enquanto os efésios se orgulhavam de sua religiosidade, de seu culto à filosofia e de suas riquezas materiais, o apóstolo Paulo ensina que os verdadeiros valores estão em ser cheio do Espírito Santo.
O que vale é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, basta que nós leiamos a Bíblia, busquemos a Deus em oração, oremos ao Senhor, leiamos a Bíblia, peçamos a Ele: Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Tão simples. Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, fala ao meu coração. Senhor, eu estou lendo o Teu Evangelho, revela-me a Tua salvação. O apóstolo Paulo, então, ensina a igreja que a forma correta de usar os dons espirituais, a forma correta de exercer o ministério como igreja, e nós sabemos o que é o ministério de igreja, a forma correta é estando alicerçados na verdade, é transmitindo graça uns com os outros e é vivendo cheio do Espírito Santo. Etimologicamente, cumplicidade tem origem no latim e deriva de complex, que significa o que está junto. Interessante que complex é a raiz da palavra complicado. Complicado. É entre complicados que nós podemos estar juntos. É a despeito das nossas complicações, de sermos complicados, que nós temos a graça do Evangelho, que é a verdade. A despeito das nossas complicações, nós temos a graça de Deus derramada em nosso coração, a qual nós podemos transmitir uns aos outros. A despeito das nossas complicações, nós temos o Espírito Santo, que age como árbitro em nossos corações, dando-nos a paz. O que fez Salomão e a Sulamita resistirem às intempéries. O que fez Salomão escrever o maravilhoso Cântico dos Cânticos, que é uma guerra, é uma luta entre um casal, entre cônjuges. Um retrato, creio, de todos nós aqui. Mas o que fez o Espírito Santo inspirar Salomão a escrever o Cântico dos Cânticos foi justamente o fato de Salomão e a Sulamita se deixarem dobrar, se deixarem dominar pelo poder do amor de Deus derramado em seus corações. E ele vai terminar o Cântico dos Cânticos dizendo que o amor é mais forte do que a morte. E duro como a sepultura, o ciúme. Na verdade, Paulo faz um jogo de palavras, mostrando que somente o amor supera a morte e supera o ciúme. Portanto, evoquemos, busquemos, desejemos o amor de Deus derramado em nossos corações, para como família vivemos em santa cumplicidade, alicerçados na verdade, transmitindo graça uns aos outros e vivendo cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.